Salve, salve, um grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje tem Galo no Campeonato Brasileiro e se tem Galo, tem como os caras vêm aqui no canal. Hoje jogo dificílimo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o nosso convidado é um especialista em Botafogo, o Medeiros, do canal do Medeiros, que assim como eu é patrocinado pela KTO e é o nosso convidado de hoje para falar sobre o jogo de mais tarde no Newton Santos, jogo que foi um pouco postergado, seria um pouco mais cedo, mudou para as 8h30 da noite, 20h30, e o Medeiros está aqui para conversar com a gente. Antes da gente começar o bate-papo, recado de sempre da KTO, se você ainda não fez o seu cadastro, faça de preferência utilizando o cupom FROSSAR para te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Medeiros, vamos lá, muito obrigado pelo seu tempo, pela atenção, pela disponibilidade de conversar comigo aqui com o meu público atleticano. Eu sempre gosto, antes de a gente entrar no assunto do jogo especificamente, um panorama geral assim da temporada do adversário. A gente, claro, observa o Botafogo com muita atenção depois da ótima campanha no Brasileiro do ano passado, apesar daquela queda na reta final, mas a gente viu que o Botafogo mudou de patamar. Esse ano não foi campeão carioca, mas vem muito bem, né? Tá nas oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil, vice-líder do Brasileiro. Como que é a temporada do Botafogo, na sua opinião, até aqui? Tá dentro da expectativa? Tá até melhor do que vocês imaginavam? Depois a gente aprofunda no assunto Arthur Jorge e Campeonato Brasileiro e o jogo também. Obrigado mais uma vez. Fala, Frossar, tudo bem? Fala, galera. Vamos que hoje tem jogão, né? Sempre Botafogo e Atlético Mineiro é um jogo bastante legal de assistir, duas equipes que jogam ofensivamente, dois elencos muito fortes, né? O Atlético vindo aí de anos seguidos com bastante investimento, o Botafogo começando agora com o investimento do ano passado para cá, né? Mas é um jogo que é sempre muito interessante de assistir. Eu estive no ano passado na Arena do Galo, né? O Galo venceu o Botafogo. Eu tive lá e também tive no Newton Santos. Então o Botafogo venceu no Newton Santos, o Galo venceu na Arena, né? Sempre muito equilibrado. Mas assim, o Botafogo ele demorou um pouquinho para acertar com o treinador depois da saída do Luiz Castro, né? Então, no ano passado, depois que saiu o Luiz Castro, o Botafogo teve problemas com o Bruno Lage, e aí Bruno Lage saiu, o Botafogo tentou emplacar ali o Lúcio Flávio como interino para ver se conseguia manter aquela vantagem toda e viu que não funcionou, e aí no final, quando o barco já tinha afundado, o Botafogo ainda fez uma aposta errada no Thiago Nunes. E aí começa o ano de 2024 com o Thiago Nunes dando tudo errado no Campeonato Carioca. O trabalho estava estagnado, o Botafogo não tinha sucesso contra times de menor investimento do Campeonato Estadual, isso jogando com a equipe titular, e aí o Botafogo se viu obrigado a, no início de 2024, demitir o treinador, né? E aí o Botafogo demite o treinador e aí volta a tentar apostar num português, num treinador em que o John Textor foi buscar da mesma linha ali de estudo do Luiz Castro, e aí o Botafogo consegue, com o Arthur Jorge, voltar ao eixo, né, digamos assim. Porque é com o Arthur Jorge que o futebol encaixa muito rapidamente, o Botafogo consegue revirar ali uma situação na Libertadores, na fase de grupo, que estava todo mundo dando ali o Botafogo como praticamente eliminado na Libertadores, e aí o Arthur Jorge começa a implementar muito rápido o estilo de jogo dele, né? O Arthur Jorge é tido como um treinador ultra ofensivo, chegou aqui querendo implementar 4 atacantes, algo, né, de colocar o time bem para cima, aí depois ele recuou um pouco, porque aqui no Brasil as coisas não funcionam muito assim, né? Mas é um treinador muito interessante, um treinador que conseguiu dar padrão ao Botafogo. Hoje o Botafogo é o time que mais faz gols em bola parada. Então, assim, é um ponto que a gente sempre observa, e provavelmente o Galo, né, com o Milito também, que faz apesar dos últimos resultados, eu acho o Milito um cara inteligentíssimo e que faz um grande trabalho até então. Provavelmente a equipe do Milito, o staff do Milito deve ter estudado isso. O Botafogo, se vocês forem perceber, o Botafogo sempre cobra escanteio de maneira diferente. Uma hora cobra curto, outra hora cobra no primeiro pau, outra hora cobra na meia-lua para tentar fazer um chute de primeira, outra hora cobra no segundo pau. Então, assim, o Botafogo muda muito. Aí quando você acha que o Botafogo vai fazer um escanteio curto, ele cobra alto e o zagueiro Bastos faz um gol, igual já fez uns 3 no campeonato de cabeça.
Quando você acha que vai cruzar para o Bastos, faz o que fez contra o Flamengo, cruza na meia-lua e o Luiz Henrique faz o gol de primeira. Então o Botafogo tem muita variação de jogada em bola parada, e isso vem garantindo bons pontos para o Botafogo. Então, assim, eu acho que é a grande marca do trabalho do Arthur Jorge até o momento, essa questão da bola parada. Então vale a pena aí você, torcedor do Galo, que for assistir hoje, prestar um pouquinho atenção nisso, porque eu acredito que o Milito deve ter estudado. Mas mesmo com esse estudo, está sendo difícil para os adversários marcarem. O Botafogo está realmente fazendo muitos gols de cabeça. Fez gol de cabeça contra o Bragantino, fez gol de cabeça contra o Atlético Paranaense, fez gol de cabeça contra o Fluminense. Então, nos últimos jogos aí, realmente é o que vem comandando aí os gols do Botafogo do Arthur Jorge. Dá medo essa declaração, porque é um calcanhar de Aquiles o time do Atlético, não só do Galo, do Milito, assim, já há algum tempo a bola aérea defensiva, e vamos ver se o time do Milito consegue anular esse potencial do Botafogo no jogo de mais tarde. Meu velho, você entrou já nesse assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo do Botafogo de buscar treinador, porque com o Luiz Castro deu muito certo, depois, como você bem falou, foi difícil, deu certo assim, né, depois de uma insistência, não foi de imediato também. Eu lembro que houve um tempo ali para o trabalho dele ser consolidado, mas no final deu muito certo, acabou que ele saiu e o Botafogo não conseguiu achar um substituto que estava aqui, né? A solução caseira não funcionou com o Lúcio Flávio e nem com o Thiago Nunes, e aí resolve de novo com o português, que faz o Botafogo voltar a jogar muito bem. Como é uma SAF e de um dono estrangeiro, norte-americano, que a gente conhece menos assim de como que funcionam os processos, né, no clube, como que é, assim, o Textor tem uma equipe de trabalho dele, que é norte-americana, que é quem faz esse processo de apuração desse profissional, ou são profissionais brasileiros? Como que foi o processo do Botafogo chegar de novo e acertar, porque já dá para cravar que acertou a contratação de mais um ótimo treinador português? Então, existe hoje, o Botafogo não tem mais hoje uma figura de um diretor de futebol, né? Isso é até algo que é incomum aqui no Brasil, né? O Botafogo tinha o André Mazuco, que foi desligado. Na verdade, ele pediu demissão e foi para o Atlético Paranaense. E aí o John ele resolve apostar no seguinte sentido: ele tem hoje um gerente ali de futebol que cuida das saídas dos jogadores, que é o Dave Bandeira, que foi uma contratação que veio do Internacional para o Botafogo. É ele que faz, inclusive, a contratação do Borré e do Alário para o Inter, e o Botafogo consegue tirar ele do Inter. Foi, para mim, uma grandiosíssima contratação de setor administrativo. Ele vem para cuidar das vendas do Botafogo. E o Botafogo tem o profissional que cuida das compras, que é o scout, que é conhecido aí no Galo, que é o Alessandro Brito. Né? Ele fez um trabalho aí no Galo, foi ele que começou a questão do scout no Galo, que eu acho que até tem um nome que agora eu não vou me recordar. É o Siga. Isso, exatamente. É ele que começa esse trabalho aí no Galo, né? O Alessandro Brito, e hoje é o Alessandro Brito que faz a apresentação dos atletas. Ele não é um diretor de futebol, mas ele é um gerente de captação. É ele que faz todo o scout, é ele que é um head scout aqui do Botafogo. Mas quando você trata de treinador, que foi a sua pergunta, o John Textor ele tem um profissional ali do lado dele que é um profissional que ele conversa mais para esse tipo de contratação. Por exemplo, o Almada, que é o jogador que está vindo agora, não passou pelo Alessandro Brito, é algo que vem direto do John Textor. O Arthur Jorge é algo que vem direto do John Textor. Mas se é uma contratação, por exemplo, do Lianco, que acabou indo para o Galo, ela veio do Alessandro Brito. Então, quando é uma contratação ali extra classe, uma contratação com renome, geralmente vem direto do John com o Michael Gellinger, que é digamos assim, um diretor global ali da Eagle Holdings, né, que é a empresa que detém aí o Botafogo, o Lyon, o Crystal Palace, né? O Michael Gerlinger, ele ficou 18 anos no Bayern de Munique, né? E o John Textor consegue tirar ele do Bayern de Munique, traz ele para ser o diretor global da Eagle, né? E é esse o Gerlinger que participa, né? É como se fosse ali um fiel escudeiro hoje do John Textor. E quem traz ali o Arthur Jorge é o John Textor junto com o Gerlinger, né? Então quem vai, por exemplo, e tenta aí convencer o Almada a vir para o Botafogo agora é o John Textor junto com o Gerlinger. Então é um trabalho que a gente chama assim de jogadores e treinadores de renome, são esses dois, e jogadores
e talvez o Thiago Nunes aí, que foi um treinador mais brasileiro ali, aí a gente já traz já para o Alessandro Brito, já traz já para algo já mais aqui no Brasil. Excelente, está mais do que explicado. Curioso, eu imaginei que era algo meio diferente mesmo, porque a gente está acostumado com o modelo convencional, né? Tem o diretor de futebol aqui, por exemplo, é o Vitor, né, ex-goleiro, que é o diretor, e foi ele que viajou para a Argentina, por exemplo, para negociar olho no olho com o Milito, e a gente está acostumado com esse formato. Eu imaginei que na holding do Textor era um pouco diferente. Eu tenho uma curiosidade assim, em relação a como que o torcedor do Botafogo olha para essas grandes contratações dessa nova era. Luiz Henrique, o próprio Almada agora, por se tratar de uma holding. É claro, o benefício dentro do campo é do Botafogo, mas existe, em parte, o incômodo, tipo assim, cara, é uma contratação que claramente, se o cara estourar, o cara vai sair daqui, ou todo mundo entende que, beleza, o Botafogo é parte da engrenagem da holding, mas vamos aproveitar enquanto o cara estiver jogando. Nem sei se é o caso do Almada, se é a ideia do Textor depois realocá-lo em outro clube. Mas, assim, num geral, eu sei que no caso do Luiz Henrique como que é a aceitação do torcedor do Botafogo com esse processo? Eu acho que, assim, o torcedor do Botafogo ele foi muito bem comunicado sobre isso. E tudo que eu acho que é bem comunicado, eu acho que causa menos ruído, né? O que o John Textor deixou muito claro em relação a essa colaboração da rede multiclubes que hoje funciona aqui no Botafogo? O Botafogo tem algumas contratações que ela não é desse projeto de rede multiclubes. Vou dar alguns exemplos aqui. O Botafogo contratou o Alan, e o Alan não tem essa questão de depois ir para a Europa. O Alan já é um jogador de 32 anos, é um jogador que já teve um sucesso, está voltando para o Brasil. Ele é um jogador que vem para o Botafogo para ficar. Outro jogador que veio para o Botafogo para ficar, o Tiquinho. São jogadores de 30, 31 anos, jogadores que já fizeram sucesso fora e estão vindo para o Brasil. Eduardo também, que fez sucesso no Emirados Árabes, e outros jogadores. Além disso, a gente tem alguns jogadores jovens que vieram para o Botafogo que também não fazem parte dessa rede multiclubes. O goleiro John, por exemplo, que veio para ser titular e está agarrando muito bem, inclusive. Então o Botafogo montou uma espinha dorsal ali, né? Sem essa questão da rede multiclubes, sem essa questão do jogador ficar aqui temporariamente. Então, o que faltava para o Botafogo nesse momento? Faltava o que a gente chamava de uma cereja do bolo, né? O Botafogo conseguiu montar um elenco, conseguiu montar um time forte, né? Um time que está com condições aí de disputar lá em cima, mas o torcedor do Botafogo queria, né, pedia para o Textor o seguinte: olha, traz um jogador de renome, traz um craque para a gente, traz um jogador que a torcida vai comprar a camisa, que a torcida vai buscar no aeroporto. E aí o John, eu lembro que o John participou de uma live e o John falou o seguinte: olha, eu posso usar o Lyon, posso usar o Crystal Palace para trazer jogadores que nem pelo Brasil passariam. E aí ele faz a primeira contratação do Luiz Henrique nesse modelo, e a torcida do Botafogo entende que o Luiz Henrique não é para estar no Brasil. Luiz Henrique é um jogador que estava no Bet e que tem mercado na Europa e que vai voltar para lá, é o caminho natural. Então ele vem aqui e o John fala o seguinte: olha, vocês querem esse jogador aí por uma temporada? Depois ele vai voltar para cá, que é o caminho natural da carreira dele. Não tem como o Luiz Henrique ficar fazendo carreira no Brasil, não. E aí o torcedor entende que esse jogador vai vir para cá, vai chegar, vai ficar um ano aqui, vai voltar. E daqui a um ano, ele vai trazer um outro jogador nesse mesmo modelo. Então, vai de ano em ano trazendo jogadores qualificados, sabendo que vai ficar um período e depois vai sair. Então, o Luiz Henrique vai chegar em dezembro, vai sair. Provavelmente em janeiro vai vir um outro jogador aí, que eu não sei qual é, mas que tem o mesmo nível e que seja uma contratação tão cara quanto foi ele. Só que o que surpreendeu o torcedor botafoguense é que em 6 meses ele resolveu fazer uma outra, que foi o caso do Almada. Ninguém esperava. Né? O Almada é mais uma contratação da rede multiclubes que iria direto para o Lyon. Hoje saiu uma notícia que o Almada recusou 4 propostas para ir direto para a Europa. Como é que um cara desse fica no Brasil? Um jogador que acabou de ser campeão do mundo, um jogador que vai jogar as Olimpíadas como camisa 10 da Argentina nas Olimpíadas. Um jogador desse não passa pelo Brasil com 23 anos. Não tem como. Um jogador desse está na MLS e vai para a Europa. Vai para a Espanha, vai para a Inglaterra, vai para a Itália, mas vai para a Europa, não tem jeito. E aí ele convence o Almada do seguinte: olha, estamos nas oitavas da Libertadores, estamos nas oitavas da Copa do Brasil e estamos no G4 do Brasileiro. Tu quer dar uma passadinha 6 meses lá no Botafogo e tentar ganhar um título? Aí você vem em dezembro, em janeiro para o Lyon. Topa? Eu topo. E aí ele vira para o torcedor do Botafogo e fala assim: você quer? Vai qualificar o time ali por mais 6 meses para tentar ganhar um título.
Torcedor do Botafogo, que está numa situação que ele não comemora um título brasileiro desde 95, ele tá assim, meu amigo, traz quem você quiser, a gente só quer comemorar um título em dezembro, seja ele Copa do Brasil, Brasileiro, o que for. E aí, é assim, o torcedor do Botafogo tá querendo mesmo gritar campeão, né? Eu acho que o Galo passou por isso depois, naquele Brasileiro, né? Sem dúvida. Depois de bastante tempo. Então, assim, o torcedor do Botafogo tá assim, cara, eu quero um título. Até 3 anos atrás a gente não conseguia contratar ninguém, a gente pegava jogador emprestado, a gente pegava jogador a custo zero, ficava torcendo para um clube liberar um reserva lá para ser o nosso camisa 10 aqui. Olhar para hoje, num cenário onde o Botafogo faz uma contratação de 20 milhões de euros, é surreal. É algo que eu acho que a ficha de muita gente não caiu ainda. Com certeza. Realmente é interessante mais ver esse trabalho do Botafogo. E o que você falou da transparência, eu acho que é o pulo do gato, assim, né? É o segredo, porque a minha grande queixa aqui da atual SAF do Atlético é a falta de uma comunicação mais clara com o torcedor, assim. O que está acontecendo, por quê, com qual dinheiro, para onde estamos indo. Eu acho que é uma comunicação meio restrita. E quando você deixa claro, o torcedor topa ser usado nesse sentido que a gente está falando, Sim, né? sim. Você estava dando um exemplo aí dos jogadores do Botafogo, do Luiz Henrique e do Almada. Eu lembrei que o Otamendi teve uma passagem pelo Atlético, numa época que ele teve um problema de contrato, um problema burocrático, que ele não ia conseguir jogar na Europa por 6 meses. Não lembro exatamente questão de visto de trabalho, não vou lembrar. Era alguma questão burocrática. E aí, para não ficar parado, o Atlético conseguiu trazê-lo por um período curto. E o torcedor sabia, cara, é uma passagem muito rápida de jogador que tem nível europeu, não vai ficar aqui, mas tudo bem, ele vai ajudar nesse período e tudo certo, vida que segue. E faz muito sentido realmente essa parte. Assim, se você chegar para o Almada hoje e não garantir, de certa forma, que ele vá para a Europa daqui a pouco, ele não vai aceitar a proposta nem do Botafogo, nem do Flamengo, nem do Palmeiras, nem do Atlético. Eu acho que não é o local dele aqui. Né? Eu estou até surpreso dele ter sido convencido de ficar 6 meses aqui. Essa é a surpresa de todo mundo. O que o John Textor falou para ele para convencer ele de passar 6 meses aqui no Brasil? Porque eu lembro que isso é algo até que, assim, eu cheguei a conversar com o John em algumas situações, né? O John é um cara que é muito tranquilo de responder as pessoas no WhatsApp. Isso é algo que é bem elogiável nele. Se você for um jornalista, se você for um influenciador, se você for um comunicador de forma geral, você conseguiu o WhatsApp dele, você mandar uma mensagem para ele, ele responde, cara. Ele responde. Ele é assim. Engraçado, legal. Então, assim, meu contato com ele, eu achei que ele nunca ia me responder e ele respondeu, e hoje em dia eu converso com ele, assim, quase todos os dias eu mando uma mensagem para ele, ele responde. Ontem eu mandei uma mensagem para ele falando sobre a questão do STJD, ele falou assim, Medeiros, me desculpa, mas eu estou em Bahamas de férias, não quero responder sobre isso hoje não. Aí, por conta de tudo que envolveu o STJD, que está saindo na mídia aí, né, que pediram a suspensão dele, então ele é muito solícito, assim, ele é muito, muito humilde nessa questão, né? E aí eu lembro que ele me respondeu o seguinte sobre o Almada, ele falou assim, na primeira reunião que eu fiz com o Almada, eu falei do Botafogo, ele me respondeu o seguinte, ele falou, olha, não faz sentido eu passar pelo Brasil, não passa pela minha cabeça ir para o Brasil, não é meu projeto de carreira ir para o Brasil. Esse foi a primeira reunião que ele teve com o Almada. Isso foi em janeiro, a gente está em julho. Nesses 6 meses, o que ele falou para o Almada para convencer o Almada, aí talvez só uma entrevista exclusiva com ele para poder entender. Só Deus é que sabe. Meu velho, tem uma cláusula, eu li algo a respeito, mas pode ser que não seja verdade. Queria confirmar com você de que o Textor tem meio que uma obrigação de ganhar um título no intervalo X de tempo. Caso contrário, a SAF volta a ser do Botafogo. Existe isso ou eu estou viajando? Não, existiu isso porque como é que funciona a SAF do Botafogo? Existiu isso por um tempo, mas isso foi derrubado. Tá? Isso foi derrubado. Por quê? O Botafogo, ele, por exemplo, eu acho que o Vasco sofreu um pouco com isso, né? O Vasco teve que montar a SAF às pressas. Eu acho que até por isso a SAF do Vasco acabou dando errado com a 777. O Botafogo ele monta um projeto de SAF em 2019, cara. Não existia nem SAF. O nome do projeto era Botafogo SA, porque não existia SAF, aí o nome era Sociedade Anônima do Botafogo. E aí o Botafogo monta, lá em 2019, contrata a Ernst Young para fazer um projeto, uma consultoria. Passam-se 2 anos, e aí, depois desses 2 anos dessa consultoria, o Botafogo monta um modelo de negócio e começa a apresentar para
os possíveis compradores. E aí, dentro desse modelo de negócio, tinha realmente essa proposta, né, de caso em 10 anos não ganhasse, Botafogo poderia comprar novamente a SAF por R$1, né? Era um troço assim. Só que Foi isso que eu li mesmo. Assim que o John chegou, o John falou, cara, isso aqui não existe. E eu até concordo com ele, isso aqui não Claro, existe. segurança nenhuma para o investidor. Claro. Como é que eu vou investir milhões e milhões sabendo que se o título é consequência de várias coisas? Como é que eu vou investir, e o título acaba não acontecendo e vocês compram por R$1? Não existe. Então o John conseguiu derrubar isso e eu acho que ele tem razão em ter derrubado isso. Mas assim, existem cláusulas de investimento. O John precisa investir X por ano, só que o que está acontecendo ultimamente, desde quando ele pegou o Botafogo, é que eu não sei o que aconteceu com ele, rapaz. Não sei se ele se apaixonou mesmo de uma forma, que acho que o torcedor botafoguense nem esperava que ele fosse se apaixonar assim pelo Brasil, pelo Botafogo, enfim, que ele está descumprindo o contrato. Mas só que ele está descumprindo o contrato por uma forma que o torcedor está gostando, porque ele está botando para mais. Porque quando a gente fala em descumprir contrato, geralmente é o lado negativo, né? Mas não, ele tá botando mais dinheiro do que o necessário e o torcedor tá gostando, cara. Claro. O que ele tinha ali para colocar esse ano era 150 milhões. Isso envolvendo tudo, não é só contratação de jogador, não. Envolvendo estrutura, envolvendo CT, envolvendo estádio, envolvendo folha de pagamento, 150 milhões. Só em contratações de jogadores, ele contratou o Luiz Henrique, 106 milhões, e o Almada, 137. Então, só aí dá para ver que ele tá botando muito mais do que o necessário, né? Já passou por muito, com certeza. Vamos falar um pouquinho do jogo, depois eu tenho mais uma pergunta sobre o Textor, porque realmente é uma SAF que gera bastante curiosidade em mim, pessoalmente, tenho certeza que em grande parte da minha audiência também. Mas como que chega o Botafogo para o jogo de hoje? Assim, tem desfalques? Eu li que o Savarino volta a tempo, né, e vai para o jogo. O Galo também tem um jogador retornando da Copa América para esse jogo, que é o Alan Franco, equatoriano, volante. Bom jogador. Com exceção do Savarino, como que tá? O DM do Botafogo tem jogadores? Tem alguém lesionado? Tem desfalque por suspensão? Chega completo? Como é que tá o Botafogo para hoje? Então, o Botafogo tinha ali o Tietê, né, que é ex-Galo, inclusive, que estava ali meio que na dúvida, né, para saber se ia jogar, se não ia, mas ele treinou no último dia agora, treinou ontem, e deve ser relacionado para a partida, né? Existe um provável Botafogo ali hoje, né, porque o Arthur Jorge, ele gosta de enganar a gente nessas questões de provável, porque por exemplo, no último jogo ele me coloca o Cauê, que é um jogador da base, e o Cauê faz um gol na partida contra o Cuiabá, né? Então ninguém esperava que o Cauê ia ser o titular. Então tem algumas peças que o Arthur Jorge ele estuda o adversário e ele acha que um jogador ou outro ali possa ser mais interessante. Mas o Botafogo está hoje com uma situação boa em relação à volta de atletas, porque tem o Savarino voltando, que eu acho que vai começar ali na reserva, né? Ele é titular do Botafogo, mas devido à viagem, né? Acabou de chegar, eu acho que ele deve começar no banco. E o Botafogo está hoje com um trio de ataque, né? Um quarteto de ataque ali, que eu acho que o que deve começar, que é o Luiz Henrique, Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho Soares, né? Que são os 4 atacantes ali, digamos assim, né? Então, hoje eu diria que uma escalação provável do Botafogo seria o John no gol, né? Damian Soares, que é o lateral direito uruguaio, na direita, Lucas Alter e o Bastos. Existe uma dúvida com o Lucas Alter, porque o Lucas Alter falhou bastante contra o Cuiabá, fez um pênalti, falhou num outro lance. Existe uma dúvida entre o Lucas Alter e o Alexander Barbosa, que é um zagueiro que era do Libertad, um zagueiro que está revezando, digamos assim, com o Lucas Alter a titularidade. E o Bastos, que é o zagueiro hoje titular absoluto, que realmente está vivendo uma fase esplendorosa. Que é angolano, gols, né? Angolano, Bastos, cara, assim, eu diria até com tranquilidade que ele é um dos, sei lá, top 3, assim, hoje no Campeonato Brasileiro de zagueiro, cara. Eu acho que ele não está sendo visto pela grande mídia, mas, assim, não só pelos gols, o Bastos é uma força física, velocidade, um zagueiro que joga na linha alta com muita facilidade. Então, assim, e sai jogando muito bem, um jogador técnico.
assim, realmente, quando ele chegou, não dava muita coisa por ele, mas ninguém fica no futebol italiano uns 5, 6 anos sem saber jogar bola também, né? Uhum. E, assim, só para a gente resumir o time provável: John no gol, Damian Soares, Lucas Alter ou Barbosa e Bastos, Cuiabano na lateral esquerda ou Marçal, existe essa dúvida também. Cuiabano mais atacante, mais ofensivo, e o Marçal um lateral um pouco mais defensivo, existe essa dúvida. Meio campo, Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Eduardo, né, como meio ofensivo. E aí 3 atacantes, Luiz Henrique, Júnior Santos e o Tiquinho Soares. Né, o Tiquinho que vive um jejum de gols, né? Tá 8 jogos sem fazer gols, apesar de contribuir bastante com assistências, com pivô, um estilo de jogo bem peculiar do Tiquinho, né? Que ele entrega muito, às vezes fica tanto tempo assim sem fazer gol, mas ele entrega muito durante a partida, mas já tem uma parte da torcida um pouco chateada, né? Que 8 jogos sem fazer gol por um camisa 9, a torcida já começa a reclamar um pouco, né? O Hulk também passou por um jejum esse ano aqui, salvo engano, de 9 jogos, e também, torcedor, por mais que veja que o cara tá se esforçando de outras formas, atacante vive de gol, não tem como. Curiosa demais a carreira do Bastos, eu tava olhando aqui, começou na Angola mesmo, no Petro de Luanda, jogou na Rússia, aí foi para Lazio, ficou um tempão na Lazio, aí foi para o Al Ain da Arábia Saudita, passou na Rússia de novo, Al Ahly, e foi parar no Botafogo, aquelas Então, carreiras tem meio uma história Brasfoot legal ali. dele, cara. Tem uma história legal dele que eu acho que é maneiro contar. Essa ida dele da Rússia para o Al Ahly, existiu uma situação que ele errou o clube, cara. Tem uma situação dessa, porque ele sai Ele da achou que era o Rússia. outro Al Ahly. Exato, porque tem o Al Ahly, que é o da primeira divisão, que é aquele time rico, né, que contratava até muitos jogadores nessa época, que estava com dinheiro, alguma coisa do petróleo lá, e aí ele sai da Rússia e ele vai para o Al Ahly achando que é esse Al Ahly. Só que ele chega lá, é o time da segunda divisão. E aí ele joga no time da segunda divisão da Arábia e fica jogando no futebol quase amador lá por um tempo, cara. Que loucura, história Loucura, muito né? boa, eu não sabia. É bem que eu vi aqui, Ele Al mandar o Ahly empresário Jeddah. embora, né? Tem um nome a mais no nome do time, que loucura. Impressionante a história, muito É. massa. Meu velho, queria te ouvir, antes da gente voltar no assunto do Textor aí, como que você imagina que vai se desenrolar o jogo de hoje, assim. E vou fazer duas perguntas em uma, porque elas se relacionam. Eu sempre peço pro meu convidado falar um pouco de como ele está observando o Atlético, porque eu gosto de ouvir pessoas fora da nossa bolha de BH, bolha mineira aqui. Então, um pouquinho das duas coisas. Como você observa esse time do Galo nessa temporada, pelo que você viu, e como você imagina o duelo tático de hoje à noite entre o Milito e o Arthur Jorge. Eu costumo assistir, principalmente assim, o último jogo, né? Para poder analisar o adversário. E o Galo, assim, não só o último jogo, eu assisti os últimos jogos, digamos assim, do Atlético, né? Acabaram que não foram jogos muito bons para o Atlético, mas eu cheguei a assistir, né? Eu assisti o jogo contra o Palmeiras, que deve ter sido aí uma situação bem raivosa para vocês, né? Principalmente por conta da expulsão do Hulk, né? Que foi aquele escândalo, na minha opinião, acho que para todo mundo. E aí depois também eu assisti o último jogo contra o Flamengo, que realmente me surpreendeu negativamente, porque as coisas aconteceram de uma forma que eu não esperava. Eu esperava que o Atlético arrancasse pontos do Flamengo. Ontem o Cuiabá acabou arrancando pontos do Flamengo, mas eu esperava que, na verdade, quem arrancasse pontos do Flamengo seria até o Atlético. Mas, assim, eu acho que tem a questão do goleiro, né? Eu acho que o Everson faz falta, tá fora, né? Eu não sei como é que. Eu não conheço muito o Matheus Mendes, mas eu vejo o Everton sempre como um goleiro que, na minha opinião, sempre vai muito bem, né? Eu acho que, assim, na questão da zaga, vocês estão com problema, né? Igual vocês falaram na bola aérea, né? Eu conheço bem o Igor Rabelo, é da base do Botafogo, é um jogador que ele tem alguns altos e baixos, né? Ele é um jogador que, quando ele vai bem de verdade, mas quando ele não tá num dia muito bom, ele acaba deixando o torcedor bem irritado. É um jogador meio 880, mas eu acho que, assim, ofensivamente, a qualidade do Atlético é indiscutível. Assim. Se o Botafogo pode estar jogando muito bem, mas se o Scarpa, Paulinho e Hulk tiverem num dia diferente, acabou. É muito difícil para qualquer clube do Brasil ganhar o Atlético Mineiro quando esses três estão conectados. Principalmente na questão do Scarpa, né? O Milito
Outro dia eu vi que as pessoas estavam reclamando um pouco do Scarpa estar jogando no lado esquerdo, né? Porque o Scarpa tem que jogar no lado direito, o Milito falando que não tinha outro, essa situação toda, e assim, para mim o Scarpa é um dos caras que cruza como se fosse com a mão, né? Então, deixar um espaço mínimo ali para o Scarpa, principalmente quando ele está na direita, ele vai colocar a bola na cabeça do Hulk, do Paulinho, e assim, é um ataque muito poderoso que, assim, eu respeito demais. Então, assim, pelo lado do torcedor do Botafogo, a gente sempre espera para que o Scarpa, Paulinho e Hulk não estejam num dia muito bom, porque senão é difícil enfrentar o Galo sempre, né? O jogo do Atlético passa muito por esses caras, sem dúvida nenhuma, e é a questão da queixa do torcedor pelo lado do Scarpa. O Milito não aguenta mais falar sobre isso e fala, cara, chegou até um vídeo que ele conversa com os torcedores durante o jogo, ele vira para trás, para arquibancada e fala, tá, eu concordo com o Scarpa na direita, mas quem que eu coloco lá do outro lado? O problema não é colocar o Scarpa na direita, vou deixar sem ninguém lá. E teve até um jogo que ele tentou, e tem até uma discussão aqui em BH, será que ele tentou porque ele achou que era melhor? Assim, eu acho que foi, obviamente. Mas tem gente que fala assim, cara, ele tentou só para mostrar para os cornetas que não tem como tirar o Scarpa dali, que ele colocou outro jogador pelo lado esquerdo, o Alisson, né, um garoto da base que está lesionado, inclusive, e deu muito errado contra o Vitória lá em Salvador. Sim. O Atlético tomou 4 gols e aquele lado virou um buraco ali. Enfim, o zagueiro por aquele lado era jovem também, que era o Rômulo, que está suspenso para hoje. E aí ele voltou com esse carro para a esquerda, porque na ausência do Arana, que o Brasil agora foi eliminado, né, ontem da Copa América, então o Arana deve voltar para o próximo jogo contra o São Paulo na Arena, mas na ausência do Arana, o reserva também está fora por lesão, o Rubens, não tem quem jogue ali, então eu acho que para hoje o Scarpa mais uma vez vai jogar pelo lado esquerdo do campo. Vamos ver como que isso vai acontecer. Já caminhando para o final do nosso papo, meu velho, fala um pouquinho para mim como que é a relação do torcedor do Botafogo com o Tietê e Savarino, que são os nossos ex-jogadores aqui do Galo, caras que foram importantes demais, campeões brasileiros aqui em 2021. Aliás, voltando um pouquinho no assunto, você falou sobre essa questão do Galo ter passado por isso, de ter batido na trave de um título, o torcedor não aguentava mais, queria gritar campeão, e eu não estou falando isso aqui porque a gente está gravando, mas eu tenho o Botafogo como a minha aposta para campeão brasileiro em 2024, numa relação parecida com o que aconteceu com o Galo. Assim, a gente ensaiou em 2020, bateu na trave, e com aquele time do Sampaoli, um time maluco que ganhava jogos impossíveis. Sim. E perdia jogos inacreditáveis, e foi campeão no ano seguinte, sobrando em 21. Não sei se o Botafogo será campeão sobrando, porque tem ótimos concorrentes, mas é o meu sincero palpite de campeão brasileiro para essa temporada. Mas como estão e como é a relação do torcedor com o Tietê e com o Savarino? Assim, a questão do Tietê, ele é um jogador que é muito querido pela torcida e pelo elenco, né? O Tietê é capitão do time hoje. Ele é um cara que transita muito fácil entre os grupos do elenco, né? Então, se a gente conversa hoje com algum jogador do Botafogo, assim, um bate-papo ali, uma resenha, é um jogador que todo mundo fala assim, o Tietê é o chato do grupo, é o cara que tá o tempo inteiro zoando, o tempo inteiro ali, e isso ele transparece isso para a torcida, né? A torcida gosta muito do Tietê, sabe que ele é um jogador, um coringa, né? É um jogador que muitas vezes até o torcedor idealiza ali um time ideal, né? Igual, por exemplo, a escalação provável aí tá Marlon Freitas, Danilo e Eduardo, mas não se surpreenda se amanhã o Tietê for titular, porque é isso, o torcedor idealiza um time, tira o Tietê do time, mas o treinador que está ali no dia a dia coloca ele, porque sabe da polivalência dele, é um jogador que se precisar faz a lateral direita, ele esses dias estava jogando de meia esquerda aqui no Botafogo, quando o Savarino estava na seleção e o Botafogo não tinha outro. Então o Tietê é um cara que é muito querido por todos, pelo elenco, pelo treinador, e o torcedor acompanha isso também. E o Savarino, assim, ele chegou esse ano, veio com uma boa contratação, né? Uma contratação boa que não faz parte daquela rede de multiclubes, ele não vem com promessa de Europa, ele vem mesmo para ficar no Botafogo bastante tempo, e veio para ser o camisa 10, assim, ele veio com muito mais moral do que na época que ele chegou no Galo, né? Ele chega no Galo como uma aposta, se consolida no Brasil, vai para a MLS, volta como um jogador já, né, de ter ganhado aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro pelo Galo, chega, pega a camisa 10 e é titular do Botafogo hoje. Eu só não sei se ele vai ser titular hoje, porque realmente ele chegou esses dias da eliminação da Venezuela, então pode ser que ele entre no segundo tempo.
mas a torcida do Botafogo gosta dele pelo bom futebol, um jogador muito solidário, um jogador que bate na bola como poucos, falta com ele é ele, escanteio às vezes é ele, né? E bola parada com o Savarino mesmo. E outra coisa, tem um detalhe muito importante também que acompanha ele desde o Galo, né? E no primeiro clássico ele já mostrou que é com ele mesmo. Gol no Flamengo é com o Savarino. E no primeiro clássico contra o Flamengo ele fez gol. Ele Então é gosta. isso. A torcida adora isso. Desde a época do Galo, né? Ele faz gol no Flamengo, né? Sim, Então ele acho que gosta, ele ele gosta. continuou com isso. Legal, legal demais. A gente brinca aqui em BH que o Savarino foi a única herança positiva da passagem do Rafael Dudamel, um treinador venezuelano que passou aqui Dudamel, verdade, mal venezuelano. demais, mas muito mal. Mas foi ele que trouxe o Savarino para o Atlético, assim, foi através dele. Então, certamente essa chegada do Savarino até o Botafogo tem dedo do Dudamel, porque se não tivesse Sim, vindo com para o Atlético, certeza. provavelmente não teria, né, Eu crescido, lembro do enfim. Dudamel, eu lembro que realmente foi mal mesmo, cara. Muito Não deu mal, muito certo, né? mal. Deu tudo errado na passagem dele aqui, mas pelo menos trouxe o Savarino, que foi muito útil naquele ano. Meu velho, agora voltando para o assunto do Textor, assim, já caminhando para o encerramento de verdade, prometo que eu estou já te liberando. Ah, o papo tá bom. O papo tá muito bom. Queria te perguntar, assim, como que o torcedor do Botafogo, no geral, vê essa postura do Textor combativa em relação à arbitragem, essas denúncias que ele faz? Confesso que aqui, pelo menos na minha bolha, a maior parte das pessoas com quem eu converso sobre o tema acham a postura dele um pouco exagerada, acham que às vezes perde um pouco de credibilidade por colocar muita coisa numa bacia, que talvez se ele focasse a crítica ali, ou a denúncia em algo mais pontual, teria uma credibilidade maior. Mas eu queria te ouvir, como alguém que acompanha Botafogo, como que isso repercute na bolha botafoguense, vamos assim dizer, e que, para colocar mais uma pitada aí na minha pergunta, mais um tempero, como é que vai ser esse confronto com o Palmeiras na Libertadores? Porque certamente é o time mais apontado como beneficiado, né, no esquema, porque essa é a palavra que o Textor usa ou denuncia, que ele apurou, que ele denunciou, enfim. Então, um pouco dessas duas situações, a repercussão dessas denúncias dele, se o torcedor compra essa briga, e como que você acha que vai ser esse duelo, que certamente vai existir nos bastidores também, já trocaram farpas, né, as diretorias, Leila, enfim, como que isso vai repercutir dentro do campo num jogaço que certamente será nas oitavas da Libertadores. Eu acho que a gente tem que, assim, muita gente não tem nem o porquê fazer isso, mas eu acho que seria legal a gente dar um passo um pouco atrás para a gente entender de onde começa o John Textor a extrapolar, né? O que muita gente fala hoje é que realmente ele exagerou, e eu acho que ele exagerou depois de uma situação que ocorreu ainda no ano passado, em que tira ele do eixo, né? Tira ele do sério. No ano passado, ele abre um procedimento, né, no STJD, né, uma denúncia no STJD pedindo para que fosse apurada, né, a questão da manipulação de resultados. Isso no ano passado ainda, onde não tinha acontecido nenhuma denúncia mais grave, pediu só para que investigasse mesmo, no ano passado. Essa denúncia ela foi arquivada pelo STJD, se eu não me engano, em setembro ou outubro, essa denúncia é arquivada pelo STJD, e eles não querem nem olhar, só falou que foi arquivado e acabou. A gente tem diversas matérias, inclusive, falando sobre isso. E aí, quando acontece toda a situação em 2023, né, ele inicia 2024 tentando procurar outros meios para que ele conseguisse que fosse pelo menos investigado o material que ele tinha. Visto que ele procurou o STJD fez o seguinte: arquivou. Então, inclusive, ele vai. O ponto, eu digo isso que foi até numa live lá no canal do Medeiros, né? Que começa um problema gigante, né? Ele vai numa live lá no canal, uma live totalmente inesperada, e aí Botafogo tinha acabado de passar do Bragantino na pré-Libertadores, e aí a gente trocando uma ideia, conversando lá, ele apareceu na live, e aí ele vai e fala na live sobre possível manipulação de resultados do Palmeiras, fala do São Paulo dentro da live, fala do São Paulo, fala que tem jogadores do São Paulo, e ali dentro daquela live, eu acho que ele faz isso sabendo que ia estourar na mídia. E aí ele traz para si o foco, né? O centro das atenções vai para ele. E aí o que acontece nesse caso?
se instaura uma CPI a partir daquilo. E essa CPI começa a investigar o que lá no ano passado o STJD arquivou. Então ele procurou outros meios, e aí a gente pode discutir se é certo ou errado, se é exagerado. Eu também acho que foi exagerado ele ter falado nomes de jogadores, ele ter... Nomes não, porque os nomes ele não vazou agora, né, por um erro do STJD, mas ele não falou nome, ele só citou nome de clubes, né, citou São Paulo, citou Fortaleza. Isso eu acho que ele exagerou realmente, ele não deveria ter falado o nome de clubes, mas ele fez um contra-ataque, digamos assim, ao arquivamento do STJD lá em outubro de 2023. Então ele consegue o primeiro objetivo dele, que era investigar. E aí a CPI é instaurada, né? A CPI é instaurada, e o que estão fazendo hoje é investigar tudo que ele queria. Se vão comprovar ou não, é outra história. Mas ele queria pelo menos que investigasse aquelas ações. Para isso ele tinha um relatório. O relatório não é só de inteligência artificial. Muita gente falou que era só inteligência artificial. Não é. Tem áudios, tem vídeos, tem várias situações envolvendo conversas, né, possíveis situações. Todo o material foi enviado. E o problema acabou virando uma guerra política. Porque o STJD, ele arquivou o caso e agora o auditor do STJD, que é declaradamente torcedor do Palmeiras, está pedindo suspensão dele. Por quê? Porque o STJD arquivou o caso e ele arrumou um jeito de instaurar uma CPI sobre esse caso que o STJD arquivou. E agora virou uma guerra política. E o presidente da CBF resolveu botar ele na justiça, processar ele, né? E disse que não quer falar com o John Textor, que só vai falar nos tribunais, porque o John Textor falou que a CBF é uma entidade corrupta. E ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu não te chamei de corrupto, eu falei que a CBF é uma entidade corrupta, é só você olhar os últimos presidentes, todos foram presos ou então saíram com problemas na justiça. Eu não chamei você, eu chamei a entidade. E aí o Edinaldo falou que não vai se reconciliar com ele, enfim, virou uma guerra política que eu acho que tem muito pano para manga ainda, né? Tem muita água para rolar ainda, né, debaixo dessa ponte aí. Vai ter aí, mês a mês, a gente vai ver alguma matéria aí saindo, alguma situação saindo, mas no final das contas eu acho que o John tá afim de comprar essa briga, cara, mesmo que ele não prove nada, ele quer realmente a profissionalização dos árbitros. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda o seguinte cenário: ele soltou uma nota oficial falando que ele não quer que tire o título do Palmeiras, dê o título do Botafogo, ele não quer nada disso, ele não quer tapetão. Isso tudo que ele está fazendo é para profissionalização dos árbitros. Ele soltou uma nota oficial com 10 itens que ele acha que tem que, na opinião dele, que tem que fazer. Profissional os árbitros, existir uma auditoria dos árbitros, existir uma qualificação, o árbitro tem que treinar todos os dias igual os jogadores treinam. Por que o árbitro faz bico? Porque não hoje é uma situação amadora. O árbitro ele treina por conta própria, para ele se manter fisicamente perfeito para poder correr ali dentro do campo. Mas o árbitro, se não quisesse treinar, ele não precisava treinar. É claro, ele ia acabar perdendo o físico, não ia ser escalado, mas se ele quisesse, ele não tem algum órgão que regula isso. Hoje, você ser árbitro, você não é ser profissional. O que ele está pedindo é a profissionalização dos árbitros. As pessoas estão entendendo isso como se ele quisesse arrancar o título do Palmeiras e trazer para o Botafogo. Não, já foi. Palmeiras é campeão, parabéns, ganhou. O Botafogo realmente fez uma vergonha em 2023. Isso tudo aconteceu, não tem como mudar a história. Agora, olhando para o futuro, vai continuar a arbitragem do jeito que está? Ou vamos mudar alguma coisa? É isso que ele quer. E é bizarro realmente um produto que vale tanto dinheiro e que movimenta tanto dinheiro ter como chefe ali do espetáculo, pelo menos um personagem importante do espetáculo, que é o árbitro, alguém que não é profissional, né? É realmente bizarro. E no meio disso tudo tem um Botafogo e Palmeiras na Libertadores, né? Que vai certamente sair faísca. Cara, eu acho que o Almada vem até por um pouco disso, né? Ele acha que o Botafogo precisa estar muito forte para esse confronto, né? Ele acha que vai ser realmente uma chance, e ele posta isso quando sai o sorteio, né? Hora da revanche. Ele tá muito mesmo. Ele posta isso no Instagram, nos stories do Instagram, falando que é realmente uma oportunidade para um rematch, né? Que ele bota nos stories. Então, assim, ele tá muito entusiasmado para esse jogo, e eu acho que se o Botafogo elimina o Palmeiras, eu acho que ele faz uma gracinha para Leila. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser um jogo muito difícil. Palmeiras é uma equipe muito cascuda, uma equipe
realmente difícil de ganhar, joga mal, empata, às vezes vence com um golzinho de cabeça, é assim, o Palmeiras é encardido, mas se o Botafogo eliminar o Palmeiras, realmente eu acho que é uma situação que o John Textor vai soltar uma gracinha. Vai fazer uma gracinha. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a data aqui para ver se não batia com o jogo do Atlético. Não bate, graças a Deus. É no dia 14, o jogo do Galo é no dia 13. O Atlético joga primeiro na Argentina, quando o São Lourenço resolve em casa. Eu vou para a Argentina, mas já vou ter voltado, porque eu quero demais assistir aos 180 minutos desse confronto, porque vai pegar fogo, com certeza. Meu velho, para a gente fechar, passaram voando esses 45 minutos. Seu palpite no jogo de hoje, caso queira, claro, fique à vontade, arriscar um placarzinho. O que você apostaria na nossa querida KTO para Botafogo e Galo hoje às 8h30 lá no Newton? Olha, na KTO, se eu tivesse que fazer uma aposta na KTO hoje, eu colocaria um Botafogo ou um empate. Né, um pouquinho conservador aí nessa aposta de hoje, né? Até porque o do Cuiabá, por exemplo, eu apostei só na vitória do Botafogo e deu green lá, né? Então, mas assim, o jogo contra o Cuiabá eu estava extremamente confiante, porque eu acho que o Botafogo precisava muito daquela vitória e o Botafogo foi nesse sentido mesmo. Não que hoje não precise, mas estava ali, não tinha ganhado do Vasco, não tinha, estava alguns jogos sem vencer, né? E precisava voltar a vencer a qualquer momento. Mas assim, é uma boa oportunidade de apostar também, talvez na KTO, em mais de um gol na partida. Eu acho que o Botafogo. Ou então em ambos marcam, porque. Eu fui de ambos marcam. Ou então em ambos marcam, porque eu acho que mesmo a defesa do Botafogo não tomando tantos gols assim, eu acho difícil passar ileso de Hulk, Paulinho e Scarpa. Eu acho que ambos marcam sim. Mas eu não fujo de aposta, não. Vamos lá, um palpitezinho. Vamos botar um 2-1 aí, só pra gente ficar. Show de bola. Tentar puxar um pouquinho pro meu lado. Tá certo, tá registrado. Eu vou de 1-1, porque hoje eu vou te falar que se o Atlético conseguir empatar no Newton, para mim é bom resultado. No próximo jogo contra o São Paulo, a gente já vai ter retornos importantes. E contra o Juventude, aí sim, já vai ter Lianco, já vai ter Alonso, Bernardo. O time vai ter, de fato, um acréscimo importante em termos de qualidade. Meu velho, muito obrigado. Ganharam da gente. Exato. Você acha que o que rolou assim? Foi o fato do Galo ter chegado primeiro mesmo? Como repercutiu aí pra gente fechar? Na verdade, quando o Botafogo chegou, o Lianco, eu conversei com o pai do Lianco, que é empresário dele, né? Exato. O Lianco já tinha dado a palavra pro Galo, falou, não, vamos fechar. E aí o Botafogo chegou e fez a proposta, ele até ouviu a proposta, mas no final ele agradeceu e falou, pô, já dei minha palavra lá no Galo, eu vou cumprir. Então, foi até legal da parte dele. Legal. Acho que ele vai fazer um sucesso aí, ele é muito bom jogador, tem tudo para ir bem demais aí no Galo. Bom jogador, a gente está precisando de mais zagueiro, tomara que melhore esse setor no time do Galo. Meu velho, muito obrigado de verdade pelo seu tempo, sei que você encaixou na rotina corrida aí, bom jogo logo mais pra gente lá no Newton, e no segundo turno, caso você venha para BH, ou caso precise de alguma ajuda da gente aqui, conte comigo também, foi um prazer conversar com você, obrigado mesmo pelo seu tempo, pelo ótimo papo. Show de bola, seja bem-vindo, você vem para o Rio hoje, né? Sim, tô chegando daqui a pouco. Seja bem-vindo, então, aí, precisar de alguma coisa, pode me mandar mensagem, e eu tô querendo ir no retorno também, né, eu fui ano passado, tô querendo ir de novo, estádio muito legal, uma experiência bem legal aí de ter ido no ano passado, e quero repetir. Um abraço aí, obrigadão, cara. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu!